Presidente Blairo Maggi, senhores senadores, telespectadores, ouvintes. Antes de mais nada, senador Blairo, quero compartilhar das boas referências que fez a Vossa Excelência o senador José Serra, um homem que sempre aprendi a admirar, seja como um próspero empresário do Centro-Oeste e por sua participação sempre muito eficiente, muito lúcida, muito inteligente aqui no Senado. Tenho muita honra em ser seu colega aqui no Senado Federal. De outra parte, antes de me referir ao tema que me traz a essa tribuna, quero aproveitar para informar aos meus pares que na tarde de ontem os deputados federais do PDT, do meu partido, e são 19 deputados federais do PDT, decidiram por unanimidade sair do bloco do governo, do bloco de líderes do governo, portanto, buscando a independência nos seus pronunciamentos. É um sinal, presidente, de que o PDT está muito próximo de sua saída completa do governo federal, onde não deveria ter entrado e onde não tem nada o que fazer há muito tempo. O PDT, representado por um ministério, jamais tem sido ouvido a respeito das críticas, das condições, da situação que vive o país. Eu, particularmente, como senador eleito pelo Rio Grande do Sul, há um ano vinha pleiteando pela saída do PDT do governo federal. E agora estamos próximos também desta medida aqui no Senado, onde somos 6 senadores, sendo que destes 6, ao menos 3, pleiteiam esse mesmo objetivo que tenho feito, quais sejam os senadores Cristóvão Buarque e José Antônio Regufe. A respeito do tema que pretendo aqui falar, tecer algumas considerações, senhor presidente, e que vem despertando uma solidariedade muito grande aqui do Senado, pelas manifestações que particularmente temos recebido, diz respeito à situação que vive o meu estado, o Rio Grande do Sul. Não é só a União Federal que atravessa esta agudíssima crise, agora seriamente ameaçada pelas agências de classificação de riscos, como disse aqui Vossa Excelência há pouco, com o grau de rebaixamento de investimentos. Ora, se isto acontecer, como lamentavelmente está prestes a acontecer, aí sim, aí as finanças do nosso país, não sei até onde irão, mas certamente estarão muito longe daquilo que queríamos e precisamos. Agora, com relação ao meu estado, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, que atualmente tem uma extraordinária audiência em todo o país, tenho percebido isto pelas manifestações, pelos e-mails, pelos torpedos que recebo. Eu quero dizer que nós enfrentamos a maior crise da história do Rio Grande do Sul, em todos os tempos. Algo que já era previsível, porque há 36 anos, os abalos financeiros se faziam sentir na sucessão de governos gaúchos, impotentes ou sem criatividade, por não prevenirem um futuro melhor. Daí que, como o mundo político brasileiro sabe, lá no Rio Grande do Sul, e para muitos é apenas uma curiosidade, para nós é um fato explicável, há 80 anos não se reelege um governador no Rio Grande do Sul, o que denota o sinal de insatisfação dos eleitores ou, em alguns casos, a desistência de concorrer daqueles que ocuparam o Palácio Piratini. As desventuras, senhor presidente, do atual governador do Rio Grande do Sul, que veio a constatar, apenas poucos meses depois da posse, que a degradação financeira pública do Rio Grande do Sul, depois de tantos anos, havia chegado ao fundo do poço, e esta é uma verdade indiscutível.
O governador atual, José Ivo Sartori, que, aliás, fez 2 belas administrações produtivas na Prefeitura de Caxias do Sul, um município sabidamente pujante por seu poderio industrial, no governo estadual não conseguiu sequer vislumbrar horizontes parecidos para gerir o Estado. Tão grandes os seus problemas de infraestrutura e endividamento. Aliás, os meus colegas coestaduanos aqui no Senado, o senador Paulo Paim e senadora Ana Amélia Lemos, já haviam ocupado esta tribuna no começo da semana para descreverem e deplorarem o caos em que vive o governo gaúcho, inclusive com o parcelamento do salário dos funcionários que recebem acima de R$ 2.150. A Ana Amélia, por sinal, que involuntariamente, como tivemos oportunidade de conversar, se livrou a não ser eleita no pleito de outubro. Tem ela dito, a boca pequena, que acabou sendo bom não ter sido eleita governadora do Rio Grande do Sul. Coube a José Ivo Sartori esta duríssima luta de tentar reerguer o Estado tão endividado. Porque, na verdade, o governo do Rio Grande do Sul não mais possui qualquer capacidade de endividamento, isto é, não pode mais fazer empréstimos, fez todos que eram possíveis, não mais tem o recurso dos depósitos judiciais e vê sem possibilidade de reação a contínua queda de arrecadação do Estado. Essa derrocada financeira vinha de longe, como já disse, há quase 40 anos, mas se agravando, por exemplo, entre os anos de 93 e 97, quando a dívida do Rio Grande do Sul aumentou 120% em valores reais. Tanto quanto o governo federal, que tem gastado mais do que arrecada, o Rio Grande do Sul vem assistindo, sem ver providências, a debacle em que a conspiração maior veio da Previdência Pública, com mais e mais aposentadorias pesadas ocorrendo em cima da folha de pagamento, que já atingiu 53% dos inativos. Isto é, tenho certeza que no seu estado do Mato Grosso não ocorre coisa parecida. Senador Blairo Maggi, 53% da folha de pagamentos do governo gaúcho está com inativos. Isto não tem precedentes no país. E um crescimento de aposentadorias quase ininterrupto, com 87% das aposentadorias, vejam esse detalhe, senador presidente e senhores senadores e telespectadores, 87% das aposentadorias do Serviço Público Gaúcho provindas de regimes especiais, isto é, de funcionários com menos de 30 anos de contribuição, se aposentando por terem começado a trabalhar, por exemplo, aos 20 anos. É o caso, por exemplo, de funcionárias da segurança pública, que já aos 45 anos podem se aposentar, e são muitos os casos. Ora, façamos esse cálculo. Se uma aposentada, uma mulher da segurança pública aposentada, viver até os 85 anos, os cofres do Estado deverão responder pela remuneração desta funcionária inativa durante 40 anos. Nesse meio tempo, tem mais esse detalhe, uma outra jovem também pode ingressar na segurança pública e, igualmente, aos 45 anos, se aposentar. Assim, em 40 anos, 2 funcionárias, no caso da segurança pública, se aposentam e oneram a folha por aposentadoria especial. Ora, isto é insuportável aos cofres públicos, no caso do meu Estado. São muitos os casos. E o pior, também incontáveis são os casos vigentes de pensões e aposentadorias sobre valores da época da atividade, onde as somas são muito altas. Não há caixa que resiste. Aí está uma explicação, uma das grandes explicações para a crise das finanças públicas do Rio Grande do Sul. Decorrência dessa atividade, o Estado chegará ao fim do corrente ano com um déficit orçamentário de 5 bilhões e meio de reais. Maior parte, como disse, dessa cifra causada pelo rombo na Previdência Pública do Estado.
Tudo isto quer dizer que, sem mexer na lei previdenciária, o Rio Grande do Sul tende a continuar amargando volumosos déficits e desestimulando investimentos no Estado, porque lá se trabalha quase que só para sustentar a máquina pública, sem as contraprestações necessárias e que os contribuintes merecem. Se não bastasse essa situação tão crítica, tão deplorável que vive o Rio Grande do Sul, a perspectiva para o ano que vem já se antecipa como pior, principalmente porque o governo que antecedeu ao atual, isto é, que antecedeu a posse de José Ivo Sartori, concedeu um aumento salarial aos funcionários bem acima da inflação e acima do orçamento real, isto é, 16,6%, sem receita para tal. Mas eu não quero aqui, senhor presidente, me limitar a seguir descrevendo apenas o quadro calamitoso que vive o meu Estado sob o ponto de vista das finanças públicas. Há também reações, há perspectivas possíveis para um quadro mais favorável a esse que nós estamos vivendo. Por exemplo, o governador do Estado esteve anteontem, ao fim da tarde, em Brasília, para conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal e com outros ministros e garantir o risco que estava enfrentando do governo gaúcho sofrer uma intervenção federal. Ao menos por hora, esse risco está afastado. Também nessa próxima quarta-feira nós teremos, nas reuniões da bancada gaúcha, e aqui informo que todas as quartas-feiras, ao fim da tarde, a bancada de deputados federais gaúchos e senadores gaúchos se reúnem num dos plenários da Câmara para discutir as coisas do nosso Estado. Nessa próxima quarta-feira, nós teremos uma importante presença na bancada gaúcha, representantes da Agenda 2020, uma instituição muito respeitada no Rio Grande do Sul, que vem trazer um projeto que será depois levado ao governador do Rio Grande do Sul, mas que passará antes pelo crivo dos parlamentares para discussão e, quem sabe, para novas sugestões. Algumas propostas que vamos antecipar aqui e que serão já examinadas nessa presença da Agenda 2020 na próxima quarta-feira aqui no Congresso Nacional. Eliminação de pagamentos salariais além do teto dos servidores, e isto vem acontecendo. Suspender a concessão de licenças-prêmio durante algum tempo, substituindo por licença-capacitação, isto é, licença-aprimoramento daqueles funcionários que têm direito à licença-prêmio. Não reajustar salários além da inflação, o que já vinha ocorrendo. Proceder à alteração do quadro de carreira do magistério, algo muito difícil, em que o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul reluta muito, mas é preciso que reabramos esta discussão. A alteração do quadro de carreira, onde o governo nem ao menos consegue pagar o piso. Ao mesmo tempo, nesse esforço generalizado que parte do meu Estado, um grupo de gaúchos, com a coordenação do ex-deputado Hermes Anetti, que mais longínquamente foi presidente do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, estuda a reabilitação de um projeto de lei que esteve aqui no Senado há algum tempo, através do senador Francisco Dornelles. Projeto esse que submete a uma profunda revisão a dívida dos estados com a União. E, no caso do Rio Grande do Sul, já teria pago, por esta avaliação, mais de 5 bilhões de reais. Isto é, 5 bilhões de reais além do devido. É o caso que se esboça com relação às finanças do nosso Estado e à dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União e que é tida como a maior dívida entre os estados com a União Federal. Portanto, uma auditoria para discutir o descabimento da continuação desse pagamento e também reabrir a discussão dos juros que o governo federal vem cobrando. Essas informações, senhor presidente Blairo Maggi, eu queria acrescentar a esta rápida avaliação da triste situação financeira que vive o Rio Grande do Sul, mas também comunicar, especialmente aos gaúchos, que nós estamos procurando soluções, que não apenas o governador, com quem temos tido contatos, mas também aqui na bancada do Rio Grande do Sul, através de convites,
de pessoas preparadas que podem nos trazer as suas sugestões. Era o que tinha a dizer nesta oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado ao senador Lazier Martins, que coloca nesse seu pronunciamento a preocupação com o Estado do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de dizer, senador, que por ter passado pelo Executivo também, por 2 mandatos, o que está acontecendo com o Estado do Rio Grande do Sul hoje acontecerá com os demais estados da Federação também. Porque a cada ano que passa, menos recursos têm sobrado na fonte própria do Estado para que ele possa fazer investimentos ou qualquer outra coisa que ele queira fazer. A folha de pagamento e as despesas já previstas ao longo de um ano de um governador ou de um executivo tem feito com que, como disse, cada ano menos recursos na fonte 100 ou na fonte própria sobra. E os aposentados, aqueles que estão indo para a inatividade, são somados com aqueles que estão na atividade. Realmente não é como no regime geral, onde a pessoa sai da sua empresa ou de algum lugar e vai para um regime geral. Não, aqui no Estado soma-se sempre aquele que saiu com aquele que entrou. Então, matematicamente é possível ver que quando não há aumento de arrecadação, como estamos vendo nesse momento, temos aumento nas despesas e a consequência é exatamente essa que o senhor coloca do Estado do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, se nós não fizermos uma guinada, uma reforma de Estado, alguma coisa muito mais firme, uma coisa onde as pessoas têm que abrir mão de alguns privilégios que ganharam ao longo desses anos, nós não teremos um Estado, né, o Estado brasileiro e seus Estados federados, em condições de fazer os enfrentamentos que tem pela frente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, firme, obrigado, forte, corajoso, e esse enfrentamento tem que ser feito aqui no Senado Federal. E essa sua avaliação, senador Blairo, e com a sua experiência de ex-governador e com a sua experiência de empresário, faz-nos refletir cada vez mais da importância que tem o Pacto Federativo. Está instituída uma comissão aqui no Senado para examinar o Pacto Federativo, isto é, não é mais possível continuar essa centralização dos recursos tributários de todo o país demasiadamente ao governo central e uma redistribuição tão injusta. É preciso rever, porque a própria Constituição brasileira diz que o Brasil é uma federação constituída de estados e municípios com autonomia administrativa. Essa autonomia administrativa não existe, porque sem recursos não há autonomia administrativa. E isto precisa ser levado para essa discussão no Pacto Federativo e se altere profundamente de modo a salvar o próprio país, porque esta crise que ocorre não apenas no Rio Grande do Sul, mas em medida, quem sabe até maior, da União Federal, isto poderá ser revisado numa profunda mudança ao nosso sistema presidencialista, ao nosso sistema de governo. Muito obrigado.